Bom dia, amada Igreja de Cristo, a paz do Senhor. Que Deus seja louvado pelas nossas vidas. Que alegria poder estarmos reunidos, ainda mais que passamos muitos dias de calor. Deus mandou esta chuva, que é uma bênção de Deus, para nos refrescar, nos dar um ar ainda mais puro. Que Deus seja louvado pelas nossas vidas. Vamos orar, fazer uma oração para começar a nossa pregação. Vamos orar. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, queremos te agradecer pela oportunidade que o Senhor nos dá de poder dedicar culto ao Senhor. Esteja, Pai, usando como instrumento bíblico nas tuas mãos, não só mim, mas todos que estão aqui presentes para prestar culto ao Senhor. Que o Senhor esteja nos usando durante a semana como instrumento bíblico nas tuas mãos para o louvor do teu santo nome. Perdoa os nossos pecados, Pai, esteja nos utilizando conforme o teu querer e a tua vontade. No nome de Jesus, teu Filho, oramos e agradecemos. Amém. Amém. Vamos abrir aqui em Marcos, capítulo 3. Evangelho de Jesus Cristo no livro de Marcos, capítulo 3. Marcos, capítulo 3, do versículo 13 e 14. Marcos 3, a partir do versículo 13, que diz o seguinte: Jesus subiu a um monte e chamou a si aqueles que ele quis, os quais vieram para junto dele. Escolheu 12, designando-os apóstolos, para que estivessem com ele, os enviassem a pregar, e tivessem autoridade para expulsar demônios. Talvez você, assim como eu, já deve ter se perguntado, ou até mesmo questionado a Deus sobre qual seria o seu chamado, tanto na obra divina, enquanto nossa função espiritual perante o mundo, como também em nossas vontades, nos nossos anseios particulares, em nossos afazeres seculares, na nossa vida cotidiana. Talvez você já tenha questionado a Deus qual é a sua função. Eu, particularmente, já fiz muitos questionamentos desta natureza na minha vida e continuo a fazer até os dias de hoje. Porém, a cada fase, a cada etapa das nossas vidas, tais questionamentos também costumam acompanhar o nosso momento de vida, pelo qual vivemos ou pelo qual já estamos vivendo. Eu vou te dar um exemplo. Antes de nós conhecermos a Cristo e toda a sua extraordinária obra na cruz do Calvário, nosso questionamento talvez seja esse aqui, por que eu estou vivo? Qual é o verdadeiro sentido desta vida? Se Deus, ele realmente existe, e ele de fato é bom, soberano, compassivo, por que será que existe o mal? Você já nos perguntou sobre isso? O mundo diz que todos os caminhos levam a Deus, todas as crenças e religiões levam a Deus. Será que essa afirmação realmente é verdadeira? E após nós conhecermos a Cristo e obedecermos o seu Evangelho da salvação através do batismo, outros questionamentos passam a surgir nas nossas mentes e também nos nossos corações. E agora? Qual será o meu papel agora como um cristão genuíno perante a comunhão dos santos e salvos, perante a nossa família e amigos, perante o nosso círculo de trabalho e também perante a sociedade? Qual que é a nossa função? Qual é o nosso papel? E de um modo geral, de um modo genérico, qual de fato será o seu e o meu papel como discípulos de Jesus Cristo a partir do momento que nós saímos das águas do batismo? Esse é um questionamento bastante válido, já que entendemos e servimos um Deus e Pai que é bastante exigente, porém Ele nos capacita, nos concede um direcionamento para toda boa obra. Vamos abrir aqui no Filipenses. Filipenses capítulo 2. Carta de Paulo aos Filipenses. Vamos entender um pouco o que Deus exige
de cada um de nós, e também das bênçãos que Deus tem para cada um de nós. Filipenses 2, do versículo 12 ao versículo 16, que diz o seguinte: Assim, meus amados, como sempre vocês obedeceram, não apenas na minha presença, porém muito mais agora na minha ausência, ponham em ação a salvação de vocês com temor e tremor, pois é Deus quem efetua em vocês tanto o querer quanto o realizar, de acordo com a boa vontade dele. Façam tudo sem queixas e sem discussões, para que venham a tornar-se puros e irrepreensíveis, filhos de Deus inculpáveis no meio de uma geração corrompida e depravada, na qual vocês brilham como estrelas no universo, retendo firmemente a palavra da vida. Assim, no dia de Cristo, eu me orgulharei de não ter corrido, nem me esforçado inutilmente, sabendo que após nos convertermos ao Santo Deus, o Criador de tudo que vemos e tudo que não vemos, Ele opera no nosso corpo, na nossa alma, na nossa mente, tanto querer quanto realizar, de acordo com a boa vontade dele. E a pergunta que eu quero fazer nesta manhã para todos nós é a seguinte: é o que Deus tem efetuado no meu e no seu, no nosso coração, para que consigamos percorrer a corrida da fé com grande maestria? Como é que Deus está trabalhando no meu coração, no seu coração, no coração da igreja? O que o Senhor tem realizado na sua e na minha vida, em prol da comunidade dos santos, em prol do reino de Jesus Cristo? Você já se perguntou isso? Você já fez esse questionamento para a sua vida? E se Deus de fato opera todas essas maravilhas extraordinárias na sua e na minha vida, como sempre o faz, qual será a nossa função? Qual é o nosso papel primário? Já que Deus fica com a função mais importante e sobrenatural nesse processo. Já se perguntou qual que é a minha função? Se Deus opera tanto querer e realizar a minha vida, qual será a minha função primária em tudo isso? Vamos aqui retornar então em Marcos capítulo 3 novamente, para a gente entender. Vamos retornar em Marcos capítulo 3, versículo 13 e 14, para a gente ler com um pouco mais de atenção isso aí. Marcos capítulo 3, do versículo 13, 14 e 15 também. Diz a palavra: Jesus subiu a um monte e chamou a si aqueles que ele quis, os quais vieram para junto dele. Escolheu 12, designando-os apóstolos, para que estivessem com ele, os enviassem a pregar e tivessem autoridade para expulsar demônios. Interessante, né? Se a gente lê, se a gente não lê de uma forma mais clara, de uma forma mais incisiva, um versículo como esse passa despercebido. Apóstolos atenderem de forma positiva o chamado de Jesus, o Filho de Deus estipulou como papel primário de cada discípulo, do menor ao maior, do servo ao apóstolo, e que numa leitura atenta, isso nos passa despercebido, é que o nosso papel primário não é a pregação, e também não é a prática de boas obras, mas é simplesmente estar com Jesus. Ou seja, devemos ter primeiramente tempo de qualidade com o Senhor, assim como os apóstolos tiveram, para que então somente após estarmos com Cristo, consigamos assim realizar as pregações e as ações de graças, as boas obras que tanto Deus requer de você e de mim. De nada adianta sairmos a pregar o que não conhecemos, ou o que conhecemos só de ouvir falar. De nada adianta realizarmos as boas obras, as quais achamos que com o nosso entendimento secular e limitado, sejam obras aceitáveis a Deus. De nada adianta tudo isso, se ignorarmos a etapa mais importante, a de simplesmente estar
com Ele, estar com Jesus. É como colocar o carro na frente dos bois. É como dar descarga antes de realizarmos as nossas necessidades básicas. E este é o retrato perfeito do mundo religioso hoje em dia e também do mundo religioso nos dias do Messias, na época de Jesus. Vamos abrir aqui em João capítulo 4. Evangelho de Jesus Cristo, no livro de João, capítulo 4. João capítulo 4, do versículo 19 em diante. João capítulo 4, a partir do versículo 19. A conversa entre Jesus e a mulher samaritana diz o seguinte: disse a mulher: Senhor, vejo que é profeta. Nossos antepassados adoraram neste monte, mas vocês, judeus, dizem que Jerusalém é o lugar onde se deve adorar. Jesus declarou: creia em mim, mulher, está próxima a hora em que vocês não adorarão o Pai, nem neste monte, nem em Jerusalém. Vocês, samaritanos, adoram o que não conhecem. Nós adoramos o que conhecemos, pois a salvação vem dos judeus. No entanto, está chegando a hora, e de fato chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. São esses os adoradores que o Pai procura. Deus é espírito, e é necessário que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Disse a mulher: eu sei que o Messias, chamado Cristo, está para vir. Quando ele vier, explicará tudo para nós. Versículo 26. Então Jesus declarou: eu sou o Messias, eu que estou falando com você. Esse encontro aqui entre Jesus e a mulher samaritana é bem nítido ver a discrepância entre a adoração judaica do Antigo Testamento e a adoração à moda samaritana. Cristo, nesse diálogo, ele foi bem enfático quanto ao modo de adoração dos samaritanos, pois eles adoravam um Deus desconhecido a eles, bem como faziam em um local aleatório, divergente de Jerusalém, que era o local oficial de adoração a Deus no Antigo Testamento. Os samaritanos, por praticamente toda a sua história, toda a sua existência, até chegar esse momento histórico de encontro com o Messias, sempre colocou o carro na frente dos bois, espiritualmente falando, pois pregavam, realizavam ações de graças e adoravam aquilo que eles não conheciam. O povo samaritano, de um modo geral, não dedicou um período de qualidade para simplesmente estar junto de Deus, aprendendo verdadeiramente toda a doutrina do Antigo Testamento, pois se assim o fizessem, saberiam que o local de adoração jamais seria no Monte Gerizim, e conheceriam a vontade de Deus, e passariam a adorar verdadeiramente o Deus desconhecido dentro do templo de Jerusalém. Agora o Deus conhecido seria. O interessante em toda essa história é que, mesmo apesar dos samaritanos, na época, adorarem um Deus desconhecido para eles, a mulher samaritana disse no versículo 25, vamos ler aqui o versículo 25 novamente. Versículo 25, disse a mulher: eu sei que o Messias, chamado Cristo, está para vir. Quando ele vier, explicará tudo para nós. Então, mesmo os samaritanos, prestando uma adoração a um Deus desconhecido, eles também tinham a certeza, eles tinham a convicção, a fé genuína de que o verdadeiro Messias estaria por vir, e colocaria um ponto final em toda essa divergência teológica. Vamos voltar aqui aos versículos 21 ao 26, dessa mesma passagem aqui. Disse Jesus: Jesus declarou: creia em mim, mulher, está próxima a hora em que vocês não adorarão o Pai nem neste monte, nem em Jerusalém. Vocês, samaritanos, adoram o que não conhecem. Nós adoramos o que conhecemos, pois a salvação vem dos judeus. No entanto, está chegando a hora, de fato chegou,
em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Estes são os adoradores que o Pai procura. Deus é espírito, e é necessário que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Disse a mulher: eu sei que o Messias, chamado Cristo, está para vir. Quando ele vier, explicará tudo para nós. Então Jesus declarou: eu sou o Messias, eu que estou falando com você. Naquele momento, Deus estava concedendo uma nova chance ao povo samaritano, dando uma oportunidade única, uma oportunidade cabal, uma oportunidade de uma vez por todas, de simplesmente estarem com Deus encarnado. Cristo lhe concedeu uma nova perspectiva ao povo que adorava a um Deus com uma doutrina bastante distorcida e obscura da realidade, para se tornarem dali em diante um verdadeiro povo de Deus, nação santa, inseridos numa prateleira infinitamente acima da incredulidade judaica, que por sua vez tinham a faca e o queijo na mão, mas a sua grande maioria abominavam o santo Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Diferentemente daquela região samaritana que recebeu o Filho de Deus com os braços abertos, então o Samaria, que recebeu Jesus com os braços abertos, estava numa prateleira infinitamente acima dos judeus incrédulos que simplesmente negaram o Messias. Vamos ler aqui o versículo 39 a 42 dessa mesma passagem aqui. Versículo 39 a 42 diz o seguinte: muitos samaritanos daquela cidade creram nele por causa do seguinte testemunho dado pela mulher: ele me disse tudo o que tenho feito. Assim, quando se aproximaram dele, os samaritanos insistiram em que ficasse com eles, e ele ficou 2 dias. E por causa da sua palavra, muitos creram e disseram à mulher: agora cremos não somente por causa do que você disse, pois nós mesmos ouvimos e sabemos que este é realmente o Salvador do mundo. Eles simplesmente dedicaram tempo de qualidade, tão somente para estarem com Jesus. Eles não se contentaram em ouvir somente o relato da mulher, mas quiseram ver, quiseram tocar de forma leve e entusiasmada o Filho de Deus. Se eles pudessem engolir Jesus para o terem para sempre de forma plena dentro dos seus corações, eles assim o fariam. Sem dúvida, foram os 2 dias mais tremendos, mais extraordinários da vida daquelas pessoas. O dia em que a misericórdia divina desentortou o pau que havia nascido torto, e não apenas desentortou, mas também o enxertou naquele instante na videira verdadeira, dando uma nova esperança, uma nova perspectiva da eternidade junto com o Criador dos céus e da terra. Absolutamente nada se compara a esse presente de Deus que aquela região samaritana acolheu e aceitou na vida deles. Foram transformados da água para o vinho. Os ossos que outrora eram secos receberam vida e vida em abundância. Agora uma pergunta para nós hoje: de que forma nós podemos administrar melhor o nosso tempo de qualidade com Deus, para também transformar as nossas vidas secas em vindas abundantes ao Senhor? De que forma nós podemos fazer isso como a igreja verdadeira do Senhor, aqui na cidade de Artur Nogueira? Vamos pegar aqui uma valiosa dica com o apóstolo Paulo, aqui em Atos, capítulo 17. Atos dos Apóstolos, capítulo 17. Para a gente entender um pouco mais do que a gente pode fazer para melhorar a nossa vida espiritual. Atos capítulo 17, a partir do versículo 16, que diz o seguinte: enquanto esperava por eles em Atenas, Paulo ficou profundamente indignado ao ver que a cidade estava cheia de ídolos. Por isso discutia na sinagoga com judeus
e congregos tementes a Deus, bem como na praça principal, todos os dias, com aqueles que por ali se encontravam. Alguns filósofos, epicureus e estoicos começaram a discutir com ele. Alguns perguntavam: o que está tentando dizer este tagarela? Outros diziam: parece que ele está anunciando deuses estrangeiros, pois Paulo estava pregando as boas novas a respeito de Jesus e da ressurreição. Então o levaram a uma reunião no Areópago, onde lhe perguntaram: podemos saber que novo ensino é esse que você está anunciando? Você está nos apresentando algumas ideias estranhas e queremos saber o que elas significam. Versículo 21. Todos os atenienses e estrangeiros que ali viviam não se preocupavam com outra coisa senão falar ou ouvir as últimas novidades. Então Paulo levantou-se na reunião do Areópago e disse: atenienses, vejo que em todos os aspectos vocês são muito religiosos, pois andando pela cidade, observei cuidadosamente seus objetos de culto e encontrei até um altar com essa inscrição: ao Deus desconhecido. Ora, o que vocês adoram, apesar de não conhecerem, eu lhes anuncio. A inteligência, a perspicácia e a astúcia do apóstolo Paulo, movido pelo Espírito Santo, realmente é de cair o queixo da boca. Paulo simplesmente transforma um limão em uma deliciosa limonada suíça. Mesmo ele aparentemente só, mas com o Espírito de Deus, num clima bastante hostil, intelectualmente falando, porque ele estava discutindo acaloradamente com judeus, epicureus, estoicos e atenienses sobre a verdade do Novo Testamento. Ele ficou profundamente indignado com toda a idolatria presente naquele local. Porém, ao invés de bater de frente com toda a crença, podendo simplesmente fechar uma grande janela de oportunidade, o apóstolo, de forma sutil, de forma astuta, nadando de braçada na sabedoria divina, encontrou e agiu numa brecha de oportunidade ideal para que a semente do Evangelho de Jesus Cristo fosse implantada naquele solo pedregoso do coração daquelas pessoas, daqueles intelectuais da época, demonstrando que ele próprio, o apóstolo Paulo, buscou antes de tudo estar na presença de Jesus e do Espírito Santo para adquirir tal perspicácia em sua pregação. Mesmo se encontrando profundamente indignado, profundamente triste com toda a situação de idolatria daquela região. E uma pergunta: que tipo de lição você e a mim, que tipo de lição nós temos tirado de tudo isso? A principal lição que eu vejo, particularmente falando, é que quanto mais tempo nós passamos junto de Jesus, absorvendo seus ensinamentos, raciocinando, refletindo, saboreando o alimento espiritual sólido que Jesus tem para nós, mais conseguiremos, assim como Paulo, ser astutos como uma serpente e puros como uma pomba. Será que estamos preparados a partir de hoje, a partir de agora, a reafirmarmos a nossa aliança com Deus e nos comprometermos ainda mais de simplesmente estar na comunhão com Jesus, com a palavra da verdade e na comunhão dos santos? Você está preparado? Sim ou não? Sim ou não? Sim. Amém. Para a gente finalizar, João capítulo 21. Evangelho de João, capítulo 21. João capítulo 21 diz o seguinte, voltando um pouquinho aqui, a partir do versículo 1. Diz a palavra de Deus: depois disso, Jesus apareceu novamente aos seus discípulos à margem do mar, no mar de Tiberíades. Foi assim: estavam juntos Simão, Pedro, Tomé, chamado Dídimo, Natanael, de Caná da Galiléia, os filhos de Zebedeu e os dois outros discípulos. Vou pescar, disse Simão Pedro, e eles disseram: nós vamos com você. E eles foram e entraram no barco,
mas naquela noite não pegaram nada. Ao amanhecer, Jesus estava na praia, mas os discípulos não o reconheceram. Ele lhes perguntou: filhos, vocês têm algo para comer? Eles responderam que não. Ele disse: lancem a rede do lado direito do barco e vocês encontrarão. Eles a lançaram e não conseguiram recolher a rede. Tal era a quantidade de peixes. O discípulo a quem Jesus amava disse a Pedro: é o Senhor. Simão Pedro, ouvindo dizer isso, vestiu a capa, pois havia tirado, e lançou-se ao mar. Outros discípulos vieram no barco, arrastando a rede cheia de peixes, pois estavam apenas a cerca de 90 metros da praia. Versículo 9. Quando desembarcaram, viram ali uma fogueira, peixes sobre brasas e um pouco de pão. Disse-lhes Jesus: tragam um dos peixes que acabaram de pescar. Simão Pedro entrou no barco e arrastou a rede para a praia, e ela estava cheia. Tinha 153 grandes peixes. Embora houvesse tantos peixes, a rede não se rompeu. Jesus lhes disse: venham comer. Nenhum dos discípulos tinha coragem de lhe perguntar: quem és tu? Sabiam que era o Senhor. Jesus aproximou-se, tomou o pão, deu a eles, fazendo o mesmo com o peixe. Esta foi a terceira vez que Jesus apareceu aos seus discípulos depois que ressuscitou dos mortos. Depois de todos os ensinamentos, depois de todos os milagres, depois da sua tremenda morte, sepultamento e ressurreição, o Messias ele só queria uma coisa naquele momento: simplesmente que os seus estivessem com ele. Alguma vez você já se imaginou comer um churrasco feito por Jesus? E se já é maravilhoso estar junto com os irmãos e irmãs, usufruindo assim da companhia um do outro, de uma boa comida, uma boa bebida, uma boa hospitalidade. E aliás é algo que a Igreja do Senhor, de um modo geral, sabe fazer isso muito bem. E aqui em especial em Arthur Nogueira, os irmãos são especialistas nesse quesito. Então quero aqui agradecer e louvar a Deus pela vida de cada irmão, de cada irmã que também fazem a diferença no reino do Criador. Portanto, então, que tenhamos mais momentos de qualidade com Cristo, pois quanto mais nós buscamos a presença dele, mais nos parecemos com o Messias. E aí, vai um peixinho aí? Vai um pãozinho quentinho? Ou uma taça do melhor e mais saboroso vinho, direto da vinícola do Senhor? Imagina só a resenha, passando uma tarde inteira com o Senhor. Pensa no caboclo bom de história para contar. Imagina só a prosa de Jesus. E não é uma história de pescador, não. É uma história do maior pescador de homens que o mundo já presenciou. Vamos orar? Santo Deus, querido Pai, mais uma vez queremos te agradecer pela oportunidade que o Senhor nos dá de poder estar em tua santa presença. Nos ajude a simplesmente buscarmos cada vez mais a tua santa presença, para que depois consigamos ser bons pregadores, boas pessoas que realizam ações de graças ao Senhor. Muito obrigado, Senhor. Estamos também ansiosos para que esse dia chegue, para que um dia o Senhor Jesus também possa fazer um churrasco para nós e que cada um de nós aprendamos cada vez mais de suas histórias e sua vida maravilhosa. Queremos te agradecer por esta oportunidade, Pai. Em nome de Jesus Cristo, teu Filho, oramos e por fé agradecemos. Amém. Amém.